queridos? Amém. O pessoal da mídia tem arrasado cada dia mais e mais, não é verdade, galera? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o Senhor tem falado de uma maneira muito forte nos últimos dias ao nosso coração sobre armas de guerra, não é verdade? Nesse último mês nós temos ouvido o Senhor falar conosco sobre armas de guerra, sobre unidade, né? Sobre a mudança de pensamento, que é a metanoia, né? E hoje nós vamos falar de uma outra arma poderosa a qual o Senhor tem equipado a sua igreja, que é a santificação, amém? Fala bem forte com a pessoa próxima de você assim, ó, santificação. Aleluia. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração. Se você puder, estenda sua mão para cá. Vamos orar e apresentar ao Senhor esse tempo também da palavra, amém? Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esse período precioso que nós tivemos de louvor, em que pudemos, ó Pai, expressar toda a nossa adoração, gratidão ao Senhor. E nesse momento agora, Pai querido, nós queremos ouvir a sua voz, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que o Senhor venha revelar ao nosso coração, meu Deus, através da sua palavra, a sua vontade para cada um de nós, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado com essa igreja. A sua palavra diz que o Pai corrige o Filho que ama, e o Senhor tem falado conosco de uma maneira tão especial, nos fazendo nos sentir amados cada dia mais e mais pelo Senhor. Pai amado, o Senhor tem preparado a sua igreja para uma batalha, Senhor, porque o Senhor tem feito promessas para nós neste lugar, o Senhor tem feito promessas para essa igreja de conquistar essa cidade, Pai amado, de derrubar principados e potestades, mas o Senhor não nos deixa ir para a batalha de qualquer maneira, pelo contrário, o Senhor nos cuida, nos limpa, nos purifica, Pai amado, o Senhor nos equipa com armas espirituais, e o Senhor tem equipado a sua igreja, Jesus, nos capacita, continue nos capacitando em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, na semana passada nós ouvimos sobre a história de Gideão, não é verdade? Gideão, né, foi chamado pelo Senhor, e ele foi convidado, né, até uma mudança de mente, não é verdade? O assunto da semana passada foi o poder do pensamento, mas não foi aquele poder do pensamento assim, cadeira, levita, nada disso. É o poder de estar com o seu pensamento alinhado com a vontade do Senhor, amém? Nós descobrimos que a mente é um campo de batalha, e que se o inimigo dominar esse campo de batalha, praticamente a batalha está perdida. Foi ou não foi que nós aprendemos isso? Mas nós aprendemos que o Senhor usou Gideão, que era pequenininho, se sentia tão fraquinho, mas o Senhor fez ele mudar de mente, fez ele mudar de pensamento, não é verdade? Quando o Senhor chama Gideão, ele fala assim, mas eu sou tão pobre, eu sou tão pequenininho, e eles são milhares, como nós poderemos fazer isso? Mas o Senhor diz a Gideão assim, olha, esses milhares que você está falando serão como um só, e eu e você venceremos eles. Então a mente de Gideão, ela muda, porque ele entende, puxa vida, se os milhares serão como um só, e vai ser eu e Deus contra eles, já vai ser 2 contra 1, e se é Deus que está comigo, então pronto, acabou, aí sim está vencido. E aí Gideão muda de pensamento, muda de ideia. Então essa força, esse poder do pensamento alinhado com a vontade de Deus, é a nossa arma que nós aprendemos na semana passada. Mas tem uma arma ainda poderosa, na mesma história de Gideão, que nós vamos falar nessa noite, que é a santificação. E para a gente começar, eu queria que a gente recapitulasse o chamado do Senhor para Gideão e como ele correspondeu. Porque a primeira atitude de Gideão foi mudar o pensamento, certo? A atitude foi mudar o pensamento. Mas queridos, se nós mudarmos o pensamento, mas não tivermos ações correspondentes ao novo pensamento que o Senhor nos dá, vai perder tudo, tudo vai por água abaixo. Mas a gente pode ver na própria história de Gideão, que após ele mudar o seu pensamento, ele tem uma atitude diferente, uma atitude radical. E está lá no Juízes, capítulo 6, no versículo 25. Diz assim, olha, naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Tem uma outra versão que diz assim, olha, naquela noite o Senhor disse a Gideão,
leve o touro que pertence a seu pai, e outro touro de 7 anos, e derrube o altar do deus Baal, que é o do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá arrancado, e queime tudo no altar como sacrifício. Amém? Queridos, a primeira atitude de Gideão, depois de mudar de mente, foi derrubar o altar de Baal. E essa atitude o Senhor requer de nós. Quando o Senhor fala ao nosso coração e à nossa mente e nos traz essa mudança de mente, o Senhor, Ele quer que nós correspondamos com novas atitudes. E uma das primeiras atitudes que nós precisamos ter é a santificação. Derrubar os altares que não são ao Senhor em nossa vida e em nosso coração. Derrubar os altares, queridos. E a gente poderia listar aqui diversas coisas que podem se tornar um Deus nas nossas vidas, que podem tirar a nossa adoração do próprio Deus, como por exemplo, a teimosia. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, o profeta Samuel, ele fala com Saul: olha, a teimosia, a obstinação do seu coração é como um pecado de feitiçaria, é uma idolatria. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que a idolatria, meus queridos, ela não é aquela coisa assim, drástica, se prostrando diante de uma imagem. É claro que isso é, mas ela é muito mais sutil. Ela pode roubar o nosso coração de uma maneira mais sutil, como por exemplo a obstinação, a teimosia, ou a avareza. Sabe quando nós somos convidados a não nos embaraçar com as coisas desse mundo? É porque as coisas desse mundo podem roubar a atenção do nosso coração, e nós inconscientemente podemos construir no nosso coração altares que não são ao Deus único e verdadeiro. A avareza, por exemplo, né, no nosso dia a dia, quando a gente para e começa a pensar nas contas a pagar, né, igual a gente falou aqui, nossa Deus, eu preciso que o Senhor me prospere, Senhor, são tantos compromissos, são tantas coisas a fazer, eu tenho tantos planos e projetos, e a gente entra de cabeça no trabalho, e o trabalho pode sim se tornar uma idolatria na nossa vida, porque é muito sutil, queridos, a forma com que isso acontece, a forma em que altares são erguidos em nossa vida a outros deuses. Mas a nossa atitude tem que ser de tirar os ídolos, como Gideão fez. Como Gideão arrancou aquele altar de Baal. E a santificação, queridos, ela tem a ver com a palavra Kadash. Nós já ouvimos muito falar sobre Kadosh, que significa a presença de Deus. E essa palavra é citada lá na lei da guerra, né? Quando o Senhor determinou o que o povo deveria fazer em cada momento, havia leis para a guerra. E durante a guerra havia uma lei sobre as necessidades dos soldados. E por que eu estou falando disso? Nós vamos entender. Deuteronômio capítulo 23, versículo 13. Diz assim, olha: junto com as suas armas, levem uma pá, e antes de fazer a sua necessidade, cave um buraco e depois cubra com terra. Mas para que isso, Marcão? Que ideia é essa? O que isso tem a ver com santificação? O versículo seguinte responde dizendo assim, olha: o Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem um acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Queridos, o exército de Israel sempre foi diferente, não é verdade? Sempre foi diferenciado, sempre usa umas técnicas que não tem lógica. E olha a lei da guerra desse povo, eles tinham que ir para a guerra, mas levando uma pazinha. Tenta imaginar aí um soldado, todo equipado, capacete, escudo, espada e uma pazinha. Pensa no cinto do Batman, né? 1001 utilidades e uma pazinha. E essa pazinha era especificamente para manter a pureza do acampamento, queridos. E trazendo para os dias atuais, nós precisamos nos preocupar, gastar tempo em manter a pureza do nosso coração e da nossa mente. E esse é o processo da santificação.
para que o Senhor habite de fato no nosso coração, na nossa mente, permeie os nossos pensamentos, permeie nossas decisões, nossas vidas. Nós precisamos manter a pureza do coração e da mente, e é diariamente, queridos. Vocês acham que os soldados, eles faziam um jejum de número 2 durante a batalha? Claro que não, por isso que tinha essa regra. Vocês acham que nos dias atuais nós não encontramos com impurezas, 24 horas por dia? É claro que sim. É por isso que o Senhor orienta para que nós mantenhamos a pureza do coração e da mente. A palavra nos orienta que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Isso é o processo da santificação, queridos. E o processo da santificação, para a gente não ficar só lá no Velho Testamento, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 está escrito: porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É isso, queridos. Quem verá o Senhor? Tem essa pergunta na palavra: quem verá o Senhor? Os puros de coração, os de mãos limpas e puros de coração. A santificação é esse convite a manter a pureza. Queridos, muitas vezes nós temos um pensamento natural de que nós somos pecadores lutando contra o pecado, mas a palavra nos diz que nós somos santos lutando para manter a santidade. Isso também é uma mudança de mente. Isso faz com que nós nos despertemos e acordamos. Cara, nós não somos pecadores lutando contra o pecado, nós somos santos lutando para manter a santidade. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz que nós fomos santificados por Cristo. Nós somos santificados por Ele. Justiça de Deus somos feitos por causa dEle. Logo nós somos santos lutando para manter a santidade, querido. Não deixe o inimigo te enganar dizendo que você é pecador, você vai lutar contra esse pecado, mas você não vai resistir. Pelo contrário, a palavra diz que você é santo, e ela manda você se santificar cada dia mais, manter a pureza do seu coração, manter a pureza da sua mente. E a palavra de Deus nos diz isso não com pesar, não com uma batalha invencível, pelo contrário, nós vamos discorrer aqui, e nós vamos ver que há benefícios na santidade, queridos. E o primeiro benefício que nós vamos falar aqui nessa noite é o poder da conquista. Juízes capítulo 6, versículo 25. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Nós já lemos esse texto. Aquele altar, queridos, definia quem governava aquele ambiente. Aquele altar determinava quem tinha posse daquele local. E quando Gideão derruba aquele altar e ergue um altar ao Senhor, ele estava dizendo: olha, esse altar não mais pertence a Baal, esse povo não mais pertence a Baal, esse povo pertence ao Senhor. Muitas vezes os altares que nós erguemos, até mesmo inconsciente em nossas vidas, eles nos levam a pertencer a outras coisas e não mais ao Senhor. Não é verdade? Se nós temos algo que nós nos apegamos àquilo e não conseguimos nos livrar, significa que aquilo nos domina. E se aquilo nos domina, aquilo se fez senhor de nós. Ou até mesmo nós mesmos fizemos aquilo senhor de nós. E se algo que é senhor de nós, que não seja o Senhor Jesus Cristo, está errado. E o convite que o Senhor nos faz hoje, nessa noite, é para consertarmos isso. É para purificarmos nosso coração e nossa mente. É para nos santificarmos. E essa arma traz o poder da conquista. Queridos, quando Gideão tem essa mudança de mente e ele obedece à palavra do Senhor, ele então determina um novo governo sobre o povo. E a primeira ação de Gideão determinou essa vitória de Gideão. E para a gente lembrar de que a santificação nos traz o poder da conquista, nós vamos relembrar da história de Josué. Quem aqui lembra de Josué, o sucessor de Moisés? Josué, queridos, quando ele foi escolhido para ser sucessor de Moisés, ele era um general invicto. Porque quando o povo de Israel, ainda sob os cuidados de Moisés, enfrentou batalhas, quem estava à frente das batalhas era Josué.
E ele venceu todas. Quem se lembra do episódio em que quando Moisés erguia as mãos, o povo ganhava a batalha, mas quando Moisés se cansava e abaixava as mãos, o povo começava a levar o couro. Então veio, Arão e Ur e ergueram as mãos de Moisés para que ele pudesse, com as mãos erguidas, abençoar o povo e o povo ter vitória. Quem estava liderando o povo nessa batalha? Josué. Josué era um general invicto. E Deus escolhe ele para ser sucessor de Moisés. E Deus dá a ele uma batalha grandiosa, Eles atravessam o Jordão, enfrentam Jericó, as muralhas de Jericó caem e ele continua sendo um general invicto. Porém, esse general invicto, ele teve uma derrota. E essa derrota foi para a menor das cidades que haveriam de ser conquistadas. Era a cidade de Ai. Fala assim, Ai. Era a menor cidade a ser conquistada, querido. Mas o general invicto, que já tinha sido experimentado em várias batalhas, ele perdeu essa batalha. Por quê? Vamos ler. Josué capítulo 7, versículo 13. Vai falar do momento em que o Senhor traz uma palavra sobre o porquê eles perderam aquela batalha. Diz assim, olha: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Por que o Senhor trouxe essa palavra? Porque a vitória que eles tiveram sobre Jericó era a primeira vitória na terra prometida. E o Senhor tinha dito, olha, essa vitória será como uma primícia para mim. Vocês não despojarão nada dessa vitória, não poderão levar nada daquele lugar, vocês deverão destruir tudo. Porém, teve um cara chamado Acã, que se apaixonou por uma túnica da Babilônia, queridos. Imagina um Acã, foi criado como escravo lá no Egito, talvez ele nunca saiu nem da posição dele de escravo, e aí ele entra numa terra diferente, e dá de cara com uma túnica da Babilônia, um negócio assim extraordinário, e os olhos deles brilham com aquilo, e não só a túnica, mas ele vê também algumas joias, outros objetos de ouro, e ele fica fascinado com aquilo, e então ele resolve desobedecer a palavra do Senhor, e levar aquela túnica e aqueles objetos para dentro da tenda dele, queridos. Mas a história de Acã termina trágica, não porque ele desobedeceu ao Senhor, tem a ver? Lógico que tem a ver, mas porque ele não se arrependeu. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Querido, se Acã, depois dessa derrota, ele se declara, não, eu vacilei, gente, eu fui lá, naquela hora da batalha de Jericó, eu peguei uma túnica que estava lá, um negócio muito doido, eu fiquei vislumbrado com aquilo, peguei aquilo lá, trouxe, peguei alguns materiais também, mas eu quero destruir tudo isso, eu quero lançar um fogo, eu quero me apartar disso. Ele teria se santificado, com certeza o povo teria orado junto ali, queimado aquilo tudo, seria santificado, mas o Acã ele fez diferente, queridos. O Acã escondeu aqueles objetos debaixo da tenda dele, e quando eles estavam preocupados, procurando entender por que não venciam, o Acã ficou fingindo de bobo. Não, aqui em casa já olhei, aqui não tem nada, aqui está suave, está tranquilo. Enquanto o povo estava procurando entender o que estava acontecendo, ele continuou pensando, não, aqui está tudo tranquilo, já verifiquei tudo. E enquanto isso, o Senhor começou a revelar, foi revelando qual era a tribo, foi revelando qual era o clã, depois revelou qual era a família, e aí já era tarde demais quando Acã admitiu e disse, não, está lá em casa, está debaixo da minha tenda. Aí já era tarde, o Senhor já tinha lançado uma palavra de destruição sobre ele e sobre a família dele, mas porque ele não se desapegou daquilo que deveria ser desapegado. Queridos, o Senhor está preparando a igreja dele para batalhas preciosas, amados, e o Senhor quer limpar o nosso coração e a nossa mente. Se tem algo na sua vida que está te tirando da presença do Senhor, está te tirando da vontade do Senhor, abra mão disso, queridos. Não faça como Acã, não fique preso a essas coisas que são passageiras, mas se prenda à vontade do Senhor, amados. Esse é o chamado do Senhor para nós essa noite. Aleluia. O pecado, queridos, ele é como uma âncora na vida do cristão, mas não no sentido bom, é no sentido pejorativo mesmo. Aquela âncora em que a pessoa tenta caminhar, mas fica... ela até avança, mas é só um pouquinho.
sendo que se ela confessasse e deixasse, ela alcançaria misericórdia, ela viveria de uma maneira mais leve e tranquila, porque a palavra de Deus fala, o Senhor Jesus declarou que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Amém, queridos? Se você está vivendo algum momento assim, pesado demais, você está, Senhor, mas eu não estou conseguindo, eu quero avançar, não estou conseguindo, peça ao Senhor para te revelar. Se tem algo que você precisa deixar, se há alguma âncora travando a sua vida, para que você possa se purificar, queridos, esse é o chamado. Aleluia. Isaías 59 diz, Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor, aleluia, Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, aleluia. E o 2, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Queridos, é o pecado que impede que o Senhor ouça a nossa oração, é o pecado que impede que nós ouçamos a voz do Senhor. Se você quer ter uma direção de Deus para a sua vida, abandone o pecado, purifique o seu coração, purifique a sua mente. Queridos, e quem está falando com vocês aqui é alguém que tem que lutar para abandonar o pecado. É alguém como eu, como você, que precisa, lutar para se santificar, queridos. Eu já tive que derrubar muitos altares na minha vida para estar aqui hoje. E o convite do Senhor é que para que você também derrube os altares, qualquer coisa que possa impedir você de viver a vontade do Senhor. Aleluia. Depois que o povo se santificou, lá do Acã, queimaram os objetos que ele trouxe da Babilônia. Infelizmente Acã e toda a sua família foi junto. Eles voltaram para Ai, e o general Josué, que tinha perdido uma batalha, teve uma manchinha no seu currículo, ele pediu essa revanche, teve a revanche e ele venceu. Mas é importante nós guardarmos isso, queridos, que por causa da santificação que não foi completa, Josué perdeu a batalha para a menor das cidades que deveria ser conquistada. Aleluia. O poder da conquista está na santificação. Logo depois que o povo se santificou, eles voltaram para Ai e tiveram uma vitória assim, massacrante. De fato, eles destruíram da face da terra Ai, a cidade, o povo e tudo que tinha ali. Mas a santificação, ela tem mais benefícios. A santificação tem o benefício da autoridade. Eu gostaria que você declarasse bem forte assim, para espantar qualquer cansaço. Diga assim, autoridade. Aleluia. A santificação, ela traz para nós autoridade. Vocês se lembram quando o Senhor fala com Gideão, qual que é a atitude dele? Eu sou o menor. Eu não posso, sou o mais pobre. Como que nós vamos vencer esses milhares? Mas então o Senhor traz uma palavra sobre Gideão, que significou a santificação do povo. Gideão obedece a palavra, Gideão derruba os altares, e agora em Juízes, capítulo 6, versículo 34, olha o que está escrito. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, ou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após ele. O que significa esse versículo aqui? Os abiesritas, eles eram o povo treinado para lutar, o povo treinado para a guerra. Mas fala para mim que o Gideão, ele era general de guerra? Não, o Gideão não. O Gideão era um agricultor, não é verdade? O que ele estava fazendo quando o Senhor foi falar com ele? Ele estava malhando o trigo. Na onde? Lá no lagar, que era o lugar onde se pisava uvas. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava tentando esconder o que ele tinha produzido. O povo não vinha e roubava tudo que era deles, roubava o que estava para ser colhido, o que já tinha sido colhido e até o que já tinha sido processado. Roubava tudo que era comida. Então Gideão, ele pega o que ele tinha colhido, o que ele já tinha produzido, esconde, e ele, em vez de tratar que lá onde se tratava o trigo, ele vai tratar lá onde se tratava a uva. Por quê? Porque se aqueles doidão viessem roubar os trem dele, não estava no lugar mais óbvio, estava no lugar mais escondido.
Ele era um agricultor. Inteligente? Era. Estratégico? Era, mas ele não era general, ele era um agricultor. Porém, aqui no versículo 34, a gente vê que esse agricultor, ele é tomado pelo Espírito de Deus e ele toca a trombeta de guerra. E o mais interessante não é ele ir lá e tocar o trombeta de guerra, o mais interessante é o exército corresponder ao chamado dele. Porque pensa comigo, em qualquer outro momento, se ele não está revestido da autoridade de Deus sobre a vida dele, e ele fosse lá e tocasse a trombeta do exército, ele ia tomar um tapão na orelha, alguém ia falar com ele: sai daí, rapaz, que você está mexendo com essa trombeta? Vai voltar para a sua lavoura. Vai mexer com aquilo que você sabe? Você nem sabe o que você está fazendo, senhor. Mas olha como ele estava revestido da autoridade do Senhor. Ele foi, tocou a trombeta do exército, e o exército correspondeu ao chamado. A Bíblia fala que 32 mil homens corresponderam a esse tocar da trombeta. E se dispuseram: não, nós vamos lutar, Gideão, nós vamos enfrentar esse povo que está vindo aqui, roubando tudo que é nosso toda vez. Mas por que deu certo? Porque ele estava revestido da autoridade do Senhor. E a autoridade veio após a santificação, e a santificação aconteceu após ele obedecer, agir conforme a palavra do Senhor. Vocês estão conseguindo compreender? Obediência, santificação, autoridade. Queridos, no jardim do Éden, o processo aconteceu ao contrário. Deus não criou Adão à imagem e semelhança dele? Colocou Adão para governar e dominar sobre toda a terra? Adão era o rei do mundo. Adão era o rei da criação. Eu até dei um exemplo aqui de manhã, né? O Adão estava lá no jardim, aí viu um leão, viu o Adão. Ô Adão, você dá bom? Mesma coisa o rinoceronte, né? O rinoceronte estava lá, grandão, fortão. Não tem nada a ver comigo, tá? O rinoceronte estava lá, aí ele viu o Adão, ele: ô Adão, como é que vai? Você tá bom? Tranquilo? Por quê? O Adão era o rei da criação. Deus vinha visitar ele todos os dias na viração do dia, certo? Mas durante o dia, durante o período que ele estava na criação, ele era o rei, ele tinha o domínio de todas as coisas. Mas aí o astuto do tinhoso, o que ele fez? Eu tenho que roubar a autoridade desse cara. Se eu roubar a autoridade desse cara, aí eu consigo, né? Aí eu vou conseguir fazer o que eu quero. Aí eu vou conseguir atrapalhar esse relacionamento que ele tem com Deus. Mas por causa do quê? Por causa da autoridade. E como que ele perdeu a autoridade? Por causa da desobediência. Adão passava fome, gente? Não. Deus falou que ele podia comer de qualquer fruto do jardim, exceto um. É ou não é verdade? Então, se podia comer de qualquer fruto, ele não passava fome. Ele não tinha necessidade, ele não estava a ponto de morrer, de ter que ir lá e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, é ou não é? Em vez dele comer o fruto da vida, né? E aí a gente seria imortal. Me vai o vacilão do Adão e come logo do que não podia comer. Queridos, o Adão vai lá e come o fruto que não poderia comer. Quando ele faz isso, o que ele perde? Comunhão com Deus e a autoridade que ele tinha sobre o universo. Quando Adão come daquele fruto, o universo treme, porque o trono estava vazio e quem assume o lugar no trono foi o príncipe desse mundo. Satanás não deveria reinar como ele reina hoje, mas como ele conseguiu roubar a autoridade de Adão, ele assumiu o lugar no trono que nem é dele. Mas nós temos um segundo Adão, amém? Dá um glória a Deus aí, porque nós temos um segundo Adão, aleluia. Jesus, o nosso segundo Adão, queridos, ele passou pelo mesmo processo, mas dessa vez deu certo, amém? A palavra fala que o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto. E eu dei um exemplo aqui pela manhã sobre o que é impelir. Impelir não é falar assim: Jesus, agora, se der, eu quero que você vá para o deserto, tá bom? Isso não é impelir. Impelir é tipo assim: Brenda, faça favor aqui, agora, vem aqui, anda, eu quero que você venha aqui agora. Gente, a Brenda queria vir aqui? Não. Mas eu impeli ela a vir. Pode voltar, minha filha, dá vontade. Isso é impelir. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, por quê? Porque ele precisava passar por um processo de santificação.
O Senhor Jesus foi para o deserto com a palavra de que ele precisava passar por 40 dias e 40 noites em santificação. Queridos, o Senhor Jesus, aquele que não tinha pecado, ele passou por um período de santificação. E quando esse período estava acabando, aparece quem? O tinhoso de novo. E aí ele vira para Jesus e fala assim: olha, já está no último dia, 40º dia, você já cumpriu o seu propósito. Você está com fome, não está? Então, transforma essa pedra em pão. Mas o segundo Adão, ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando o Senhor responde aquilo, ele derruba altares. Ele derruba o altar do prazer. Ele derruba o altar da própria vontade da carne. O Senhor Jesus derruba alguns altares quando ele responde que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele ergue um altar de obediência. Vocês entendem a relação que isso tem com a atitude de Gideão? Ele derruba altares da carne, ele derruba altares das necessidades humanas, mas ele ergue um altar de obediência. E aí ele passa para a próxima fase, e na próxima fase ele é levado para onde? Para o pináculo do templo. E o inimigo fala com ele assim: ó, se lança daqui, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem a seu respeito, e nem mal nenhum você sofrerá, nem se tropeçar numa pedrinha, se fosse cair, eles não vão deixar você cair. Então você pode desafiar a gravidade aqui agora e se lançar lá embaixo. Jesus tinha poder para fazer aquilo, queridos? Tinha. Jesus tinha poder para fazer isso. E ele fez isso. Depois que ele ressuscitou e reuniu com seus discípulos, ele desafiou a gravidade, porque ele foi assunto aos céus. E os discípulos viram ele subindo e ficaram procurando até que os anjos apareceram e falaram assim: o que vocês estão fazendo aqui, caçando Jesus aqui, meu filho? Ele não falou, ele não deu ordem para vocês? Vaza, vai fazer o que ele falou para vocês fazer. Mas Jesus desafiou a gravidade no tempo certo, sobre um direcionamento correto. Mas quando não era o tempo, o que ele disse? Não tentarás o Senhor seu Deus, porque ele não tinha um direcionamento próprio. Ele não tinha um direcionamento para aquilo. Ele tinha poder para aquilo? Tinha. Mas ele não agia pelo poder que ele tinha. Ele agia pela autoridade que Deus tinha o dado. E até então o Senhor não tinha falado: lança-se, desafia a gravidade. Ele não tinha esse direcionamento. E ele respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, ele derruba outros altares. Porque se ele se lança daquele pináculo do templo, né, e os anjos do Senhor vêm e guardam ele da morte, ele ficaria muito famoso, não é verdade? O povo de Israel ia acreditar que de fato ele era o Messias, o povo ia ficar louco. O povo já gostava de Jesus, que curava os doentes. Imagina se ele faz uma ação dessa e voa na frente de todo mundo fala assim: esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. E aí ele fugiu de todo o propósito, porque o propósito dele era se entregar, morrer de fato. E por não ser o tempo, Jesus derruba altares. O altar da fama, Jesus derruba o altar, né, da avareza de poder, é ou não é? Assim como na terceira fase, ele passa de novo de fase e é levado para onde? Para um monte muito alto, e o inimigo mostra para ele os reinos desse mundo. O inimigo, né, o príncipe desse século, ele não estava sentado no trono que ele tirou Adão? Quando ele tira Adão do trono, ele ainda começa a descer o chicote, né? Adão, agora você vai ter que trabalhar para você comer. De rei do mundo a escravo das coisas desse mundo se tornou Adão. Mas o terceiro Adão, lá no monte, vendo todos os reinos, o inimigo faz para ele a proposta: se prostrados me adorares, te darei todos esses reinos. O inimigo poderia dar aqueles reinos para Jesus? Poderia. Mas era aquilo que Jesus buscava? Não era. Por que o inimigo poderia dar aqueles reinos para Jesus? Porque ele estava no lugar de Adão, ele tinha roubado esse trono, ele tinha roubado esse lugar. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. É ou não é verdade? O príncipe desse século, que infelizmente ele tem poder para fazer muitas coisas, mas o nosso Senhor Jesus, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, amém? E nessa terceira etapa, queridos, ele vence mais uma vez, aleluia! Aleluia. Na terceira etapa, Jesus diz: somente ao Senhor adorarás, somente a Ele prestarás culto. E quando Jesus diz isso,
ele derruba outros altares, ele derruba o altar, né, daquela concupiscência humana de poder, de querer conquistar tudo, de ter tudo, né, de ser dono de tudo. Jesus derruba esses altares de concupiscência humana e ergue mais uma vez um altar de autoridade, um altar de obediência. E nós falamos aqui que quando nós erguemos altares de obediência, o segundo benefício da santificação é o quê? A autoridade. E quando Jesus vence a terceira fase, o que Jesus fala? Sai, Satanás. E Satanás teve que sair. Por quê? Porque o Senhor Jesus agora estava revestido de autoridade. Assim como esteve Gideão, um agricultor que foi lá tocar as trombetas do exército, e o exército correspondeu. Agora Jesus, por ter passado esse período de santificação, ele dá uma ordem para Satanás e Satanás sai. E a palavra diz que ali começa o ministério de Jesus, porque ele volta do deserto pregando: é chegado o reino dos céus. Aleluia. O nosso segundo Adão, ele não falha, queridos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele disse: retira-se daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, se Jesus transforma a pedra em pão, ele perderia o pão do céu, porque a gente vê aqui, está registrado, que quando Satanás vai embora, os anjos vêm e servem ao Senhor Jesus o pão do céu. Jesus experimentou fisicamente o maná que nenhuma outra pessoa havia ainda experimentado depois dos filhos de Israel, do tempo do deserto, porque os anjos vieram e o serviram. Queridos, se nós obedecermos fielmente os direcionamentos do Senhor, nós vamos experimentar coisas extraordinárias, coisas jamais vistas no nosso tempo, mas nós só precisamos nos concentrar em obedecer a palavra do Senhor, em purificar o nosso coração e a nossa mente, em viver de fato o processo da santificação. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, é necessário nos sujeitarmos a Deus, à vontade dEle, aos direcionamentos dEle. Como você vai saber o direcionamento do Senhor para a sua vida, queridos? A gente está ouvindo aqui bastante, através da palavra do Senhor. Como eu vou saber aquilo que Deus quer de mim, para mim, nesse tempo, nesses dias? Através da palavra, através da oração. O Senhor revela, o Senhor fala. Nós lemos aqui: a mão do Senhor não está recolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos surdos para que não nos possa ouvir. Ele fala, queridos, Ele direciona. Aleluia. E esse segundo ponto fala que a santificação nos traz autoridade. Não é verdade? No primeiro ponto nós falamos que a santificação nos traz o poder da conquista. Não foi assim na vida de Josué? Conquistaram Ai depois de santificarem. No segundo ponto nós falamos do poder, que a santificação nos traz o poder da autoridade. Não foi assim que a gente viu na vida do próprio Senhor Jesus? Que depois de ser revestido de autoridade, ter derrubado vários altares, Ele dá uma ordem e Satanás tem que obedecer? Aleluia. Mas o Senhor tem muito mais para nós. Porque o outro benefício da santificação é a prova de amor. Queridos, todo relacionamento que envolve o amor, assim como é o nosso relacionamento com o Senhor, ele exige provas de amor constante. E aí eu gostaria de trazer agora algumas ilustrações, como por exemplo o casamento. Quem aqui se lembra daquele vídeo da Ângela, em que ela chega no jantar com o seu esposo, e de repente começam a chegar outros homens, e homens bem íntimos da Ângela, que a beijam, abraçam, e o marido fica: que isso, o que está acontecendo? E chega um, e chega outro, porque a Ângela tinha vários homens, não só o seu marido. E Ângela insistia em dizer que amava o seu marido, mas que amor que é esse? Queridos, muitas das vezes isso pode estar ilustrado em nossas vidas.
Nós podemos, dizer, não, eu amo o Senhor de todo o meu coração, mas às vezes tem algum vício, e que você vive nele, e isso te distancia do Senhor. Às vezes tem alguma insistência sua, em não cumprir aquilo que o Senhor te pediu para cumprir, e isso te distancia do Senhor. A palavra diz que o nosso Deus, Ele é Deus ciumento. Aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Olha o que está escrito. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Aleluia. Não terás outros deuses diante de mim. Próximo versículo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Próximo. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Aleluias. Queridos, essa palavra zeloso, ela também é traduzida como ciumento. Não é aquele ciúme doentio, não é aquele ciúme, assim, não pode chegar perto, não é isso. É aquele ciúme cuidadoso. Eu até dei um exemplo aqui pela manhã. Eu não sou ciumento em relação à minha esposa, graças a Deus sou bem tranquilo. Mas se um camarada chegar e dar um abração bem apertado da minha esposa, eu vou olhar assim, opa, o que é isso? Esse cara vai ter que dar o mesmo abraço de mim, ou até mais forte, que senão não vai ter problema. Ué. Porque se ele der esse mesmo abraço, ou até mais forte, significa que ele é um camarada amoroso, fervoroso, glória a Deus. Agora, se esse abraço foi só para minha esposa, peraí, meu amigo, uai. Você está querendo arrumar problema comigo? Como assim? Eu não sou ciumento, doentio, mas eu tenho um zelo pela minha esposa, pela minha família, vocês concordam comigo? Eu acredito que vocês também têm esse coração. Mas assim também é o nosso Deus, queridos. Quando Ele diz, não farás outros deuses diante de mim, é porque Ele tem ciúme de você, querido. Ele não quer que você se aproxime de outros deuses. Ele não quer que você dê o seu coração a outras entidades. Ele não quer que você seja dominado por outras coisas. Porque a idolatria nos leva a ser aquilo que nós adoramos. A quem você tem adorado? O Senhor Deus é zeloso e Ele não te divide com ninguém. Tiago capítulo 4, versículo 5. Olha o que está escrito. Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Que outras coisas são essas que está dizendo ali? São as obras da carne, queridos. O Espírito que habita em nós, Ele anseia por nós e com ciúmes. Tem até aquela canção, né? Ele tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. É um amor forte, queridos. É um amor verdadeiro e zeloso. Ele tem ciúmes de mim e de você. E a santificação nos leva a ter, nos leva a dar provas de amor a esse Deus que nos ama. Quem aqui gostaria de se comprometer com alguém que teria apenas 90% de comprometimento? Quem aqui gostaria de se aliançar com alguém, que esse alguém vai ter apenas 90% de comprometimento? 90% não? 92%, 95%, 99% comprometimento. Ninguém quer. Nós queremos nos envolver com pessoas que têm 100% de comprometimento, é ou não é verdade? Ninguém quer se casar com uma mulher que tem um compromisso de 95%. Não. Assim como uma mulher não quer se casar com um homem que só tem 95% de comprometimento. Como assim? De quem é esses outros 5%, Marcão? Sai fora! Aleluia! Nós temos esse pensamento em relação às nossas alianças, aos nossos relacionamentos. Por que não temos esse mesmo pensamento em relação ao nosso compromisso com o Senhor? Porque muitas vezes o nosso comprometimento com o Senhor, com a sua obra, com a sua vontade, não é 100%. Queridos, essa palavra não é uma palavra, para te dar chicotada, pelo contrário.
Essa palavra é uma palavra de amor, porque o Senhor nos ama e Ele está te chamando a amá-lo 100%, com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você sabe de amor. Quem aqui ama o Senhor e gosta de servi-lo? Aleluia, glória a Deus. É natural, queridos, quando nós amamos o Senhor, nós queremos fazer algo para Ele. Porém, existe uma palavra de Deus registrada lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, que fala sobre essa questão de ser usado pelo Senhor. Muitas vezes nós amamos o Senhor, queremos fazer as coisas para Ele, mas pode ser que nós não sejamos usados por Ele. Sabe por quê? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 diz assim, ó, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, e alguns para honra, outros porém para desonra. Próximo versículo. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, epa, vocês conseguem se lembrar agora da pazinha? A si mesmo se purificar, a si mesmo limpar a sua mente, o seu coração, destes erros, né? Se purificar dessas falhas, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Queridos, a santificação nos leva a sermos úteis para o Senhor. Queridos, eu ouvi uma mensagem lá na Paz Church BH, esses dias para trás, acho que 3 semanas atrás que eu fui, o Anderson Silva estava lá. Ele disse que estava no metrô de São Paulo, quando ele estava começando o ministério dele, e ele estava com muita luta financeira em casa, e o dinheiro que ele tinha conseguido na rua, trabalhando, era R$500, e ele entrou no metrô. Quando ele entrou no metrô, o Senhor falou com ele assim, pega esse dinheiro e dá para essa pessoa que está na sua frente. E dizer que olhou, era um pai de família, tinha 3 filhos, estava ele e a esposa, e ele viu no olho daquele homem uma tristeza de um pai que precisa prover, mas não tinha condições de prover. E o Senhor falou no coração dele, pega o seu dinheiro e entrega a esse homem. E diz ele que relutou e falou assim, sai capeta, foi o Senhor que me deu esse dinheiro, esse é o sustento da minha casa, não tem nada, isso é coisa da minha cabeça. Mas dizer que o Senhor foi insistindo, foi falando no coração dele, foi insistindo no coração dele, até que ele se levantou, pegou o envelopinho dele com dinheiro e entregou na mão daquele homem. E aquele homem, quando ele deu uma olhadinha, viu que era dinheiro, o homem desagou a chorar, agradeceu muito, e ele falou assim, cara, agradece a Deus, porque eu nem queria te dar esse dinheiro. E ele falou, agradece ao Senhor, cara. E diz ele que o homem foi-se embora no metrô, e ele desceu na estação seguinte, sentou no banco da estação e começou assim, Deus, o Senhor sabe que minha esposa é brava, eu saí para trabalhar, eu tenho muita conta para pagar, e o Senhor me faz uma coisa dessa, como que eu chego em casa agora e falo isso com minha esposa? Que eu peguei o sustento nessa casa e entreguei para o homem que o Senhor mandou entregar, como que eu vou fazer isso? Mas diz ele que da mesma forma que ele ouviu audivelmente o Senhor mandando ele fazer aquela entrega, ele ouviu o Senhor dizendo, em toda grande São Paulo, eu só encontrei o seu coração útil para me servir na vida dessa família. Isso é poderoso, queridos. A santificação nos leva a ser úteis para o Senhor. Quantas coisas maravilhosas o Senhor quer fazer nessa cidade, queridos, mas Ele precisa de um exército útil à vontade dEle. O Senhor precisa de um exército pronto para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Para concluir o testemunho, ele também recebeu uma oferta naquele dia, o dobro do que ele tinha ofertado. Foi sustento ainda maior para a casa dele, mas porque ele cumpriu com a obediência. Queridos, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas Ele quer que nós sejamos úteis, porque a continuação do versículo é, segundo o seu glorioso poder que opera em nós. Nós precisamos estar úteis. E tem uma frase muito forte que diz, a utilidade depende da santidade. Queridos, se você ama o Senhor e quer fazer algo por Ele, você precisa se santificar. Como eu disse já aqui, quem está falando com vocês não é alguém 100% santo não, queridos. Eu luto pela santificação diariamente. Eu já tive que derrubar muitos altares.
E alguns deles ainda insistem em querer serem reconstruídos. O trabalho já foi um altar erguido na minha vida. De que eu trabalhava, só queria saber de trabalhar, ganhar dinheiro. Só que eu acho que quanto mais a gente trabalha, menos a gente ganha dinheiro. É um trem esquisito. É a maldição mesmo da idolatria, misericórdia. Queridos, e muitas outras que eu poderia listar aqui, mas eu não quero listar para você não cair na falsa graça de dizer: ah, mas eu não sou dominado por isso. Queridos, todos nós precisamos encontrar aquilo que domina o nosso coração e nos santificarmos disso, abandonarmos isso. Aleluia. A graça, queridos, é a maior capacitadora que nós temos para não pecar. Existe uma falsa graça sendo pregada de que você pode pecar, que Deus perdoa. Pode pecar à vontade, que tem a graça, você vai ser perdoado. Mas não é para isso que serve a graça, queridos. A graça é a capacitação que o Senhor nos dá para não pecarmos. Cristo já venceu o pecado, amém? Diga isso bem forte: Cristo já venceu o pecado. Aleluia. Queridos, a graça é para que nós sejamos capacitados a não pecar. A graça, ela não serve como um paninho para ficar limpando a sua sujeira, não. Para limpar a sua sujeira, tem uma lei que fala que você tem que carregar uma pá. Você precisa se santificar, amém? Você precisa lançar a sujeira fora. A palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Esse é o processo de você confessar o seu pecado, pôr para fora a sujeira. Queridos, uma árvore, quando nós queremos arrancá-la de determinado lugar, se a gente for lá e cortar toda a copa dela, vai resolver? Não vai. Se a gente for lá e cortar o tronco dela no meio, vai resolver? Não vai. Agora, se a gente for lá e arrancar ela pela raiz e removê-la dali, resolve? Resolve. O pecado, queridos, ele precisa ser removido da nossa vida pela raiz. Não adianta você cortar a copa da árvore, não adianta você cortar o tronco pela metade, ele precisa ser arrancado pela raiz. Se tem algo que domina a sua vida, queridos, peça ao Espírito Santo para te dar uma sabedoria. Você que é discipulado, queridos, confesse o seu pecado no discipulado. Queridos, o pastor Samuel me discipula. O pastor Samuel está cansado de trabalhar de agricultor, arrancando árvore. Arrancando árvore. E não é de hoje, pastor. Misericórdia, Jesus amado. É muita árvore para arrancar, queridos. Mas arranque. E arranque pela raiz, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Nós precisamos provar o nosso amor ao Senhor. E nós fazemos isso quando nós fazemos obedecendo ao Senhor. É João, capítulo 14, versículo 21. Olha o que está escrito. João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Queridos, amar ao Senhor não é só um sentimento de que eu amo ao Senhor. Amar ao Senhor é obedecer os mandamentos dEle. Amar ao Senhor é guardar os ensinamentos. E esse guardar os ensinamentos é o quê? É executar esses ensinamentos no decorrer da sua vida. Aleluia. É orar pelos que te perseguem. É ser puro naquilo que você fizer. É tudo que você fizer, você fazer como ao Senhor e não como aos homens. Isso é guardar os ensinamentos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos sair daqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, entendendo que a santificação é uma arma poderosa em nossas vidas. A santificação é aquilo que nos fará vencer pequenas batalhas, mas que fazem toda a diferença. Por não estarem santificados, o povo perdeu a batalha para a menor cidade. Mas por estarem santificados, derrubaram muralhas. Por estarem santificados, conquistaram países em um só dia.
por estarem santificados. Queridos, Deus tem uma obra grandiosa para fazer nessa cidade, através das nossas vidas. Através dessa igreja, o Senhor tem falado, o Senhor tem promessas, o Senhor tem feito maravilhas, e o Senhor tem equipado essa igreja como um exército. Se você tem ouvido, querido, ouça o que o Senhor está falando nessa igreja. Ouça aquilo que o Senhor está trazendo para nós, para a nossa realidade aqui hoje, Paz Church Ibirité. Deus tem nos convocado para uma batalha muito grande, mas Ele não tem nos convocado de qualquer maneira. O Senhor não está nos enviando para a guerra de qualquer maneira, Ele está nos equipando. E Ele te equipa hoje com essa pazinha, é pequenininha, mas é poderosa, amém? É a santificação, queridos. É esse ato, esse processo de lançar fora aquilo que não agrada ao Senhor. Que isso seja constante na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar sobre os seus pés, queridos. Nessa batalha que o Senhor tem nos convocado, nós teremos um poderoso evangelismo essa terça-feira, amém? Aleluia, nós vamos nos reunir aqui no templo, e nós vamos sair por essa região aqui, levando a palavra do Senhor Jesus, evangelizando nos lares, em nome do Senhor Jesus, e você está convocado como um exército poderoso do Senhor, amém? Aleluia. Queridos, Marcão, mas terça-feira à noite para mim não dá. Meu querido, não vai ser toda terça, é essa terça. Abra mão das vezes de um compromisso lá que você tem e vem fazer parte desse exército poderoso. Venha, lutar as batalhas que o Senhor tem separado para nós, amém? Eu quero te convidar agora nesse momento a fazer uma oração junto comigo, amado, sobre aquilo que tenha tomado o lugar do Senhor no seu coração, sobre alguma impureza que tenha na sua mente, no seu coração. Querido, assim como Isaías, o profeta Isaías disse: ai de mim, que sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros. Nós habitamos no meio de povos que têm os lábios impuros, que vivem uma vida impura. Mas o Senhor tem nos direcionado a lançar fora a impureza, amém? Faça a sua oração, queridos. Feche seus olhos, se renda ao Senhor. Peça a Ele: Espírito Santo, me mostra aquilo que precisa ser lançado fora. Espírito Santo, remove a impureza do meu coração e da minha mente. Espírito Santo, eu quero ser limpo, eu quero ser puro, porque eu quero ser útil para o Senhor. Eu quero provar o meu amor para com o Senhor. Eu sei que conquistas e autoridades serão consequências, mas o nosso foco é agradar ao Senhor, é obedecer ao Senhor, é fazer a sua vontade. Pai querido, nós nos reunimos nesse lugar porque nós queremos fazer a sua vontade. Nós nos reunimos nessa igreja porque nós queremos viver conforme a sua vontade. Pai querido, nós não queremos ser cristão, Pai amado, apenas 95%. Não, Senhor. Nós queremos ser cristão 100%, Pai. Assim como Gideão, Senhor, teve que sacrificar, Pai amado, e derrubar o altar do seu pai. Ele arrumou contenda na sua própria família. Pai querido, aqui tem pessoas que, para se santificarem, vão enfrentar dificuldades na própria família, mas enfrentarão porque amam o Senhor. Farão a diferença porque amam o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos aqui vidas úteis para o Senhor, vidas santificadas ao Senhor, vidas que lutam contra o pecado, santos, Pai amado, que lutam para se manter santos. Esse é o seu povo, Pai amado, essa é a sua igreja. Nós declaramos, nós profetizamos santidade sobre nossas vidas, sobre essas vidas aqui reunidas. O Senhor tem realizado promessas de que essa igreja será reconhecida pela santidade. Pai querido, nós tomamos posse da sua palavra, nós tomamos posse do que o Senhor tem nos entregado. Pai querido, nós carregaremos a nossa pazinha, lançaremos fora diariamente aquilo que não te agrada, lançaremos fora a nossa vontade própria, lançaremos fora o nosso conforto, lançaremos fora a nossa vontade, até mesmo a nossa alegria, para vivermos a sua vontade. Pai querido, pela fé, nós viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. Pela fé, nós faremos aquilo que o Senhor quer que faremos, que façamos, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós declaramos aqui vidas santas, vidas purificadas, a começar da minha vida, Senhor, como o Senhor tem me ajudado, Senhor, ó Pai, a lutar, Senhor, e a vencer o pecado. Que o Senhor venha auxiliar os seus filhos, o seu povo,
a lutar e a vencer o pecado, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, num avivamento diferenciado. Nós já vivemos coisas extraordinárias, mas nós sabemos, nós cremos que ainda tem mais e muito mais. Isso é apenas o começo. Isso é só o começo. O que vivemos até aqui não se compara com o que viveremos. Viveremos um extraordinário sobrenatural. O Senhor tem nos preparado para batalhas das quais já nos deixa a vitória. Aleluia! E nós tomamos posse da vitória pelo poder do seu santo nome. Aleluia! Assim como Gideão partiu para a batalha com a certeza da vitória, nós marchamos com a certeza da vitória. Aleluia! Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Pai amoroso. Sua palavra fala que o Senhor corrige o filho que ama. E hoje o Senhor trouxe sobre nós uma palavra de correção, uma palavra de alinhamento do nosso coração com o Senhor, com a sua vontade, com o seu amor. E nós tomamos posse dessa palavra com muito amor, Senhor. Queremos corresponder ao Senhor com a santificação, em nome de Jesus. E nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua graça, que nos capacita cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia, glória a Deus. Aleluias, que palavra poderosa. Será que você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, esse mês foi um mês poderoso, amém? Você pode ter certeza que você foi equipado com as armas do céu, amém? Toma posse, querido, em nome de Jesus. Queridos, eu não posso deixar de perguntar aqui nessa noite se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Você está tendo esse privilégio nessa noite. Às vezes você está afastado da presença do Senhor. Se você quer voltar para os braços do Pai, Ele te ama, Ele nunca deixou de te amar. Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos, assim nós queremos orar por você nessa noite. Aleluias. O único caminho que te leva ao Pai é Jesus. A palavra do Senhor fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. A única forma de você entrar no céu, de você ter o direito de entrar no céu, estar com o Pai, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E a Bíblia ela fala que aquele que confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Você precisa confessar, queridos, diante dos homens. Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se não tem, que o Senhor lhe dê outra oportunidade. Amém? Queridos, nós vamos agradecer ao Senhor nessa noite por esse culto tão poderoso. Como eu sempre falo, queridos, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Você ouvir e não praticar não vai adiantar nada na sua vida. Mas se você praticar, queridos, você vai desfrutar de algo poderoso do Senhor, de tudo que o Senhor tem preparado para você. Amém? Feche os seus olhos. E queridos, eu vou orar encerrando. E eu gostaria que você sentasse depois, que a gente quer falar algo aqui rapidinho. Amém? Senhor, no nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por esse culto tão poderoso que foi preparado exclusivamente para o Senhor, ó Pai. Tudo que foi preparado nessa noite, todo louvor a qual nós oferecemos, ó Pai, para o Senhor, ó Pai. Senhor, tudo foi para o Senhor e nós te agradecemos pela sua presença. A sua presença, Pai, é real neste lugar, Deus. Eu sinto a sua presença neste lugar. Muito obrigado por sua presença, Pai. Porque, ó Deus, se é para a gente estar aqui sem a sua presença, Senhor,
Nós não queremos estar aqui, Deus. A sua presença é tudo para nós, e nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que veio diretamente do céu para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós estamos saindo daqui cheios de ti, cheios da sua palavra, prontos para executar, ó Deus, a sua palavra. E nós te agradecemos em nome de Jesus, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.